Ollantaytambo é um dos locais mais intrigantes do Peru, muitas vezes atribuído aos Incas e situado a 2.792 metros acima do nível do mar. Ao observar este lugar, é quase impossível acreditar que uma civilização com tecnologias tão limitadas conseguiu criar uma estrutura tão impressionante durante o Império Inca. Ollantaytambo foi a propriedade real do imperador Pachacuti, que, ao conquistar a região, construiu a cidade e um centro cerimonial. Essa estrutura monumental era tão estrategicamente localizada que, na época da conquista espanhola, serviu como um bastião para Mano Inoyan, líder da resistência inca. No entanto, fica a pergunta: como uma civilização conseguiu erguer uma arquitetura tão surpreendente em um período tão remoto? O que esses locais realmente significavam? Algumas ruínas, especialmente em Ollantaytambo, fazem pensar se as escadas esculpidas na encosta eram para uso humano, por que foram feitas em uma escala tão grandiosa? De acordo com os registros históricos, por volta do século V, o imperador Inca Pachacuti conquistou a região de Ollantaytambo e a incorporou em sua propriedade. Ele afirma ter reconstruído a cidade com magníficas construções e realizado um extenso trabalho de irrigação no Vale Urubemba, mesmo sem conhecimento prévio dessas técnicas. As enormes escadas podem ter sido usadas por gigantes ou para fins semelhantes aos do sítio antigo conhecido como Moray. Este último, também atribuído aos Incas, tinha um propósito surpreendente: seus construtores eram mestres em horticultura, criando plataformas elevadas em ângulos específicos para aclimatar plantas que não eram adequadas ao clima local ao longo de gerações. A existência de Moray e suas funções são difíceis de explicar com os paradigmas modernos. Embora não envolvam gigantes, acreditamos que seu uso era igualmente impressionante. Outro de nossos locais antigos favoritos é a fortaleza de Sacsayhuamán. Acreditamos que essa estrutura foi construída há muito tempo, mas ainda seria um desafio para qualquer grupo invasor. Uma das características mais notáveis do local é o trabalho em pedra que forma suas muralhas externas, construídas sem argamassa e apresentando uma precisão extraordinária. Sacsayhuamán é, sem dúvida, a joia da coroa quando se trata de evidências de uma civilização avançada perdida. As maiores pedras da fortaleza têm cerca de 8,5 metros de altura e são frequentemente estimadas em mais de 120 toneladas, com algumas análises sugerindo pesos de 300 a 400 toneladas. Localizada nos arredores da antiga capital Inca, Cusco, a fortaleza repousa sobre um enorme platô artificialmente nivelado, com 3 barreiras externas que cercam uma área pavimentada contendo uma estrutura circular misteriosa. Recentemente, foi sugerido que 2 períodos de construção ocorreram em certos sítios no Peru. Acreditamos que os construtores de Sacsayhuamán foram os mesmos que construíram grande parte do Peru antigo. Essa civilização pode ter utilizado as enigmáticas protuberâncias encontradas em outras pedras, como nas grandes pirâmides. No entanto, houve uma fase posterior que, embora menos complexa, era ainda mais avançada do que qualquer ancestral estudado. Isso sugere que mais de uma civilização antiga habitou o Peru, com grupos posteriores reocupando esses locais e prosperando a ponto de se tornarem habilidosos construtores de pedra. Qual a verdadeira idade de Sacsayhuamán? Quem poderia tê-la construído e por que não utilizaram as misteriosas protuberâncias encontradas em outras construções? Sem dúvida, é um dos sítios antigos mais impressionantes que permanecem de pé em nosso planeta, e, graças às habilidades de seus construtores, continuará a resistir ao teste do tempo. O local é repleto de características inexplicáveis que nos fascinam. Sacsayhuamán, que significa o Águia Real, é um complexo de fortaleza e templo localizado na borda norte da antiga capital Inca do Peru, ainda conhecida hoje como Cusco. Supõe-se que foi construído durante o reinado de Pachacuti, entre 1438 e 1471 d.C. Suas imensas e bem construídas paredes não apenas atestam o poder Inca, mas também suas habilidades arquitetônicas, harmonizando suas estruturas monumentais com a paisagem natural. Na verdade, Sacsayhuamán ainda é utilizado hoje para reencenações de cerimônias inspiradas nos Incas. Com alguns dos maiores blocos encontrados em ruínas antigas, é crucial lembrar como essas civilizações conseguiram mover essas pedras, já que não registraram essas técnicas em gravações ou escritos, permanecendo assim um mistério. Os blocos, pesando muitas toneladas, foram colocados com uma precisão impressionante, sem o uso de argamassa, e o local permanece intacto,
como uma enorme construção em pedra seca. Quem realmente construiu Sacsayhuamán? Foram os Incas? Ou, como sugerido em relação à grande esfinge e ao planalto de Gizé, o Império Inca foi apenas uma reocupação de ruínas extraordinariamente bem construídas deixadas por uma civilização muito mais antiga e avançada. Talvez um dia o Peru revele seus segredos ancestrais. Se você ama a história e os mistérios das antigas civilizações, junte-se a nós. Aqui, exploramos os segredos fascinantes do passado, desde os Incas até outras culturas enigmáticas. Até mais!